fora. Eita, que Bíblia pequena. Foram condenados e foi tomado. Obrigado, tá muito pequena, né? Obrigado mesmo. Agora chegou aqui. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Enforcar-se. Leiam comigo também Lucas 23. Ainda. Lucas 23, versículo 32 e 39. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. E o 39, um dos malfeitores crucificados blasfemavam com ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti e a nós mesmos, e a nós também. Amém? O Calvário de todos nós, irmãos. Estamos aí já no clima do Calvário, estamos aí refletindo já esse momento especial. E vamos também refletir nessa manhã sobre alguns personagens que estiveram envolvidos no Calvário, né? Personagens que fizeram a diferença, que talvez alguns de nós podemos identificar com eles, mas que, sobretudo, nos deixaram grandes lições. O primeiro deles que eu queria falar é o Judas. Mas, irmão Givanildo, tem alguma coisa que a gente tem a aprender com Judas, o traidor? Eu nunca vi uma mãe colocar o nome do seu filho Judas Iscariotes. O que levou Judas a se tornar o vilão da história? Temos muito o que aprender na vida de Judas. A serva do Senhor, ela diz que Judas, ele se aliou a Jesus por interesse e não por amor. Quando Jesus estava escolhendo os 12, Judas deu um passo à frente, como se oferecendo para participar da escolha do 12. Judas, ele, quando a gente vem para a igreja e por interesse e não por amor a Cristo, a nossa vida espiritual é muito curta e passageira. Judas, ele não fazia trabalho missionário. A pena inspirada diz que dos 12, o único que se tornou missionário tornou-se um traidor. E eu pergunto para a igreja logo de manhã: como é que você tem feito o trabalho missionário? Você tem lembrado do seu vizinho? Você tem lembrado do seu amigo, do colégio, da faculdade, no seu trabalho? Você tem entregado um folheto para ele? Convide ele para vir para a igreja. Convide ele, dê uma palavra amiga para ele. Temos, irmãos, que levar a mensagem do Senhor. Judas era muito apegado ao dinheiro, ao vil metal. Judas, ele entendia que Jesus ia colocar um reino material, financeiro, e ele queria ser o ministro da fazenda do reino de Cristo. Tarde demais, Judas descobriu que um pacote de dinheiro sem a bênção de Deus não valia nada. Judas, ele também desenvolveu um espírito muito crítico, irmãos. Irmãos, existe uma estatística alarmante sobre, no meio dos nossos bancos, o que tem de gente criticando, irmãos.
crítica tem sido um fator alarmante no meio do povo de Deus. Criticam a igreja, criticam a obra, criticam o pastor. Eu li um sermão uma vez de um pastor chamado Aldrovando, que eu gosto muito dele, e ele brincava com essa história, que ele dizia que seria muito interessante quando alguém fosse falar da vida dos outros ou criticar muito a pessoa, a sua língua crescesse e ficasse meia hora assim, para que todo mundo visse que ele era uma pessoa que a pessoa olhava, olha o irmão ali, ele está falando mal do outro irmão. Olha o irmão ali, ó, e o cara diz, não, Jesus, eu não vou falar mais não. Mas a língua da gente não cresce, né? E as pessoas continuam realmente comentando da vida. Judas também, Judas Iscariotes, ele não fazia o trabalho missionário que eu falei, né? E ele desenvolveu um espírito também de ganância. Ele diz que ele já roubava lá, ele quis ser o tesoureiro da igreja, e lá ele já roubava a Cristo. Ele já queria uma coisa que não era proveito de Deus. Então, irmãos, faça trabalho missionário. Eu vi uma dessas estatísticas que perguntava por que as pessoas não fazem trabalho missionário. E aí as pessoas tiveram desculpa porque eu não faço trabalho missionário, porque eu não dou estudo bíblico, porque eu não posso. E uma das mais que me chamou a atenção foi que as pessoas, elas dizem que só quem devia fazer o trabalho missionário era as autoridades da igreja, os líderes da igreja. Era um sábado à tarde, lá no Rio Grande do Sul, e o pastor estava na sua casa e chegou um irmão humilde, pobre, batendo na porta da casa do pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor viesse fazer o enterro do meu filho. Ele acabou de falecer. E o pastor prontamente foi, porque é uma das coisas que o pastor tem que estar preparado 24 horas para servir a igreja. E quando ele chegou lá, estava na casa daquele irmão, um caixãozinho, uma criança, e uns 4 a 5 anos de idade. E o pastor resolveu perguntar por quê, como foi que aconteceu que aquela criança veio a falecer. E o rapaz começou a falar: não, era domingo passado, nós cavamos uma cisterna no nosso quintal, funda. Só que quando foi da madrugada do domingo passado, começou a chover. E lá no sul, no Rio Grande do Sul, quando começa a chover, chove muito. E ele disse que choveu do domingo até a quarta-feira. Muita chuva. Quando foi na quinta-feira, amanheceu bem estiado. E os 4 filhos dele resolveram brincar no quintal. Brincaram o dia todo. Até que quando foi meio-dia, a mãe chamou para o almoço. E quando ela foi fazer a prece, ela sentiu a falta dele. No outro lado da rua, 2 homens viram o menino se debatendo dentro do poço lá, morrendo afogado. E eles foram lá, vamos lá salvar o menino, ele está morrendo. Aí um dos rapazes segurou e disse: você vai se complicar se for salvar ele. Deixe ali para salvar ele só as autoridades agora. Atrás desses homens que vinha outro também, que quando viu saiu correndo, o rapaz tentou intervir com ele de novo. Disse: você vai se complicar se for se meter ali, porque ali só quem pode salvar as autoridades. O rapaz, que autoridade que nada, empurrou ele, foi lá, mas só que agora já era tarde. Aquela criança havia. Essa história verídica, ela impressiona você, irmão? No livro Evangelismo, Ellen White diz que muitos estão aí fora, morrendo no poço do lamaçal do pecado. E nós não estamos fazendo. Em uma das suas visões, ela diz que no dia do juízo, muitas bolas de fogo irão cair sobre esse mundo. Os ímpios ficarão tremendamente nervosos, correndo de um lado para o outro, com os olhos embugaçados. Procurarão os membros da igreja, pegarão a gente pela roupa assim, dizendo: você sabia que essas coisas iam acontecer, por que você não me avisou? Igreja do Senhor, muitos estão perecendo, dependendo da nossa visita, dependendo de ouvir uma palavra, dependendo de ter um estudo bíblico.
nós estamos aqui, no conforto da igreja, enquanto muitos estão morrendo aí fora. Na palavra do Senhor, lá em Ezequiel capítulo 3, 17 e 19, diz que a palavra do Senhor diz: se você vê o ímpio no pecado e não avisar do pecado que ele está fazendo, ele vai morrer, mas o sangue dele ele vai reter de nossas mãos. É muita responsabilidade. Temos responsabilidade, sim, irmãos. Fomos chamados para salvar. Fomos chamados para levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Pessoas que estão perecendo. Pessoas que estão morrendo e nós não estamos fazendo. Você tem levado um convite, um estudo para alguém? Judas Iscariote morreu perdido dentro da igreja. O irmão Ivanildo, pode uma pessoa ser um líder e morrer perdido dentro da igreja? A história de Judas diz que, mesmo sendo líder, mesmo estando na igreja, mesmo andando com Cristo como ele andava, ele morreu perdido. Outro personagem dessa história, a literatura judaica chama-o de Dimas, o bom ladrão. Ele havia sido criado na igreja, mas quando jovem, provavelmente por conselhos de amigo, ele se desviou do caminho do Senhor, se envolveu com alguns delinquentes, e de repente a cena nos mostra que ele está na mesma cruz que Jesus estava. Eu fico imaginando quantas pessoas a gente tem visto saindo da igreja, saindo do caminho do Senhor, e a gente sempre diz: vou orar por ele, vou orar. Mas não fazemos nada. Quantas pessoas têm saído da igreja e está esperando que você não só ore, mas haja, faça uma visita, vá falar com ele. Quando eu saí daí, eu passei um tempo na igreja de Enxame Mangabeira, lá no distrito de Ouro Preto. Quando eu saí, eu vi ser ancião aqui na igreja de Estavanil 2, passei 4 anos lá. Depois a gente abriu o Campo Grande 3, passei mais 2 anos. Quando eu volto lá, eu senti a igreja diferente. E lá, minha família tem meu cunhado e a esposa dele que mora lá, a família da minha esposa, tem um sítio lá e a gente sempre ia para lá. E quando eu chego lá, eu disse: oxê, cadê o filho de vocês? Aí esse Givanildo dele, ele não está no caminho, está fora da igreja. Se envolveu aí com alguns amigozinhos, aí começou a fumar, beber, sair com os amigos. E eu fiquei muito triste. E neste dia eu ia pregar. Eu tinha ido visitar lá, eu ainda estava em Campo Grande 3, eu tinha ido visitar lá, e nesse dia eu ia pregar. E eu fiquei muito triste, eu fiquei lembrando daquele jovem, nascido e criado dentro da igreja. Quando eu me casei com Nelma, ele foi... Como é o nome daquele menino que leva aliança? É isso mesmo. Ele foi, levou a aliança lá e cresceu. Eu estava lá na igreja e via ele se envolvendo com o clube jovem. Já era desbravador e agora... Aí eu disse: ó, irmão, quando eu fui pregar, eu digo: eu não posso pregar antes da gente fazer uma oração. A gente fez um clamor lá e ficou de visitar ele. Ele tinha arrumado uma menina que se casou e a gente disse: vamos visitar ele. Eu disse: vamos evangelizar a menina também, porque um fortalece o outro. Irmão, foi uma bênção. A igreja começou a orar, começou a visitar. Hoje esse menino está de volta na igreja, graças a Deus. Ele é ancião da igreja, ele é o evangelista da igreja. A gente mandou ele lá, pagou para ele fazer um negócio de evangelismo lá da associação. Ele já fez semana de oração, está uma bênção. Louvado seja Deus por esses Dimas, por esses Júlios, né, Júlio? A história de Júlio é maravilhosa. Júlio, ele morou aqui, Peixinho, um casamento de quase 30 anos, foi destruído porque ele aceitou Jesus.
A esposa era católica, não aceitou e terminou o casamento dele acabando. Júlio, ficou com sérios problemas emocionais e Júlio ficava na igreja. Júlio saía da igreja e um dia Júlio foi para outra religião. Júlio foi parar no espiritismo. E eu nunca deixei de orar, nunca deixei de mandar mensagem para Júlio. E uma dessas mensagens, eu mandei uma mensagem que ele, dessa vez, eu pensei que a mensagem ia impactar ele, não foi? A mensagem deixou ele furioso. E ele ligou para mim, Givanildo, você é muito meu amigo. Ele está aqui, ó. Se eu estiver mentindo, você é muito meu amigo de muito tempo, lá da igreja de Peixinho, de Joedi. Mas não manda mais essas mensagens para mim, não. Eu não estou mais com vontade de ouvir essas coisas. Olha, não olhe por mim, não manda mensagem evangélica para mim. Eu não gosto desse negócio, não. Eu estou em outra coisa agora. Mas o Espírito Santo é muito bom, né, irmão? Eu fiquei triste, porque ele é muito amigo meu. Ele é muito amigo, está aqui comigo. Onde eu vou, ele vai. Onde ele vai, eu vou. Eu disse, mas eu vou continuar orando. E naqueles 10 dias de oração, um desses 10 dias de oração, né, a gente fez lá no Xande Mangabeira, foi diferente. A gente desafiou a igreja a se reunir de 6 horas da manhã. E a gente foi orando. Um dia Júlio liga e disse, eu estou com vontade, sei lá, alguma coisa está acontecendo comigo, eu estou com vontade de visitar a igreja. Aí ele contou da história que ele estava passando o canal, passando no Novo Tempo, né, viu lá o pastor Ivan Saraiva e houve um desafio, o Espírito Santo trabalhou. E Júlio está aqui, convertido, para onde eu vou pregar nas igrejas, ele vai, a gente toca violão. Hoje a gente foi barrado, quem estava pegando foi Igor, mas outro dia a gente canta aqui. A gente estamos louvando ao Senhor no violão, muito bom, esse homem é uma bênção do Senhor, viu? Deus deu dons a eles, especial, ele lê partitura, é uma bênção. Louvado seja o Senhor, porque muitos vão, mas a gente insistindo, irmão, eles voltam. Eu tenho orado quando o Dani falou assim, Givanildo é filho de peixinhos, é verdade, irmão. Eu nunca deixei de orar por peixinhos. Nesses encontros que eu me encontro com os irmãos, eu pergunto assim, como é que está peixinho? Como é que está peixinho? Não, o peixinho estava meio fraco, o peixinho passou por um enfraquecimento espiritual. E o peixinho está assim, eu estou sempre orando, irmão. Muitos filhos de peixinho que estão fora, a gente se encontra e a gente ora por eles também. Porque eu não quero estar no céu sozinho. Eu quero estar com a minha igreja mãe, a minha igreja que eu batei ali, ó. Aquele canto ali. Eu quero ver todos nós no céu, viu? E muitos que estão afastados vão voltar, em nome de Jesus. Porque muitos, eu sei que os filhos de Gilvânio, a semente está lá, irmão, plantada, viu? Ele pode não querer vir agora, mas quando o Espírito Santo tocar, não tem quem resista. Vocês que têm filhos afastados, ore, não desista. Cristo não desistiu de nós. Lembra disso? Eu vivia lá, olha, no prega, dançando, bebendo, me prostituindo, mas Cristo nunca esqueceu de mim. E no dia certo, na hora certa, estávamos lá. Aqui se batizando. Eu e mais 17 pessoas nos batizamos aqui nesse tanque aqui de peixinho. Por isso que eu sempre gosto de estar aqui, porque aqui é minha casa. Amém? Outro personagem da Bíblia é aquele que estava ao lado esquerdo de Jesus. Os historiadores chamam ele de Géster ou Géster, o mau ladrão. É uma história triste, né? Ele zombava, ele escarnecia de Cristo. Esse homem tinha um coração muito duro, irmão. Nem mesmo o quadro de um Cristo crucificado pôde impressionar aquele homem. E é verdade, irmão, quantas pessoas que a gente encontra que são duros, coração duro, e a gente percebe que há algo diferente, né, irmão? Coração duro. Ele não se convertia por nada. Hoje não se comovia, não se arrependia, não se convertia, nem a lágrima de sua mãe e pai, nem da esposa, nem dos filhos, nada abalava a incredulidade daquele homem. Está literalmente morrendo no lamaçal do pecado, mas nem assim ele abriu o coração para o Espírito Santo. É triste, né, irmão? A gente vê pessoas que... Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que
Eu sei que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que passaram pela água do batismo, mas humanamente falando, a gente não vê dificuldade de ver a salvação dessas pessoas. É muito difícil. Outro personagem é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. O personagem central da Bíblia, do universo, de nossas vidas. Maravilhoso, conselheiro, que realmente sofreu lutas por nós, sofreu chagas que ficarão marcadas pela eternidade. Um dia, quando adentrarmos no céu, irmãos, a palavra de Deus diz que a gente não vamos ter conhecimento nem sombra do pecado. Nós não vamos ter as marcas dos pecados, irmão, porque o nosso corpo será transformado. Mas lá no céu, oxalá Deus, a igreja de Peixinho vai estar lá. Estaremos lá. Nós vamos ver a chaga de Cristo. A dele nunca vai sair. Vai poder botar a mão, vai poder. Ellen White fala que Cristo, juntamente com os 144 mil, vão passear por todo o universo, irmão, e demonstrando o grande poder redentor que há em Deus, que há no eterno. E nós vamos ser testemunha de que esse Deus fez por nós, do grande amor que Ele teve por nós, a ponto de não poupar nem o seu filho. E eu gostaria de encerrar com uma ilustração. Havia em um colégio algumas crianças que zombavam muito de uma, porque aquela criança, a mãe dela era diferente da mãe de todas as crianças. Aquela mãe tinha uma mão toda queimada, toda ressequida. E os meninos zombavam: rapaz, tua mãe é muito feia. Papai, a mão dela como é toda queimada. E a criança foi crescendo e aquela coisa, né? Hoje a gente sabe que é bullying, né? Foi crescendo e a pessoa abusando daquele menino. E quando ele estava mais um pouquinho grandinho, ele resolveu perguntar à mãe dele: mãe, por que as suas mãos é diferente das mãos de todos os meus coleguinhas? Mas, meu filho, você já está grande. Senta aqui que eu vou lhe contar essa história. A criança senta. Ela disse: você ainda era muito pequeno, era recém-nascido, quando aconteceu essas coisas. Eu estava em casa, nossa casa era de madeira e de palha. E eu tinha que sair até a frente do rio para poder lavar suas roupas. Não tinha ninguém para ficar com você. Então eu saía, deixava você no seu bercinho dormindo e ia. Mas naquela noite que eu saí para lavar, algo de errado aconteceu. Eu estava lá lavando minhas roupas. E de repente, quando eu olhei para a nossa casa, ela estava toda em chamas. A casa estava pegando fogo. Eu me lembrei que você estava lá dormindo. Saí correndo desesperadamente para lhe salvar. Mas quando eu cheguei perto, percebi que a casa começou a cair. As madeiras grandes em chamas começou a cair dentro do seu quarto. E uma daquelas atitudes que só uma mãe tem pelo filho, ela entrou dentro da casa com fogo, com tudo, saiu puxando os paus, a madeira, pegou aquele menino, botou dentro do seu vestido e saiu no meio do fogo. Por essa causa é que minhas mãos, ela está aqui. Aquela criança que até então estava meio achando que a mão dela estava feia, dizia: mamãe, eu amo as suas mãos. A senhora para mim tem as melhores mãos. Assim, irmãos, foi Jesus que fez por cada um de nós. Estávamos perdidos no pecado. Estávamos sem esperança e condenados, fadados ao fracasso. Mas Jesus, em uma representação de um amor sem igual, Ele veio a este mundo. Morreu da pior maneira, da pior forma até então vista, para morrer por cada um. As suas chagas, como eu falei antes, ele vai carregar por resto da vida. Ele nunca mais vai se livrar daquela chaga, porque foi a prova de que um dia houve o Salvador. Que o Senhor abençoe a igreja de Peixinhos. Que possamos realmente entender que nós não fomos chamados simplesmente por ser chamados. Fomos chamados para servir. Fomos chamados para um propósito, irmãos.
Quando houve uma rebelião lá no céu, a terça parte dos anjos tiveram que ser expulsos. Aquele lugar ficou vago, para que os remidos do Senhor possam ocupar aquele lugar do céu. Ellen White fala que lá nós teremos alegria sem igual. E lá haverão os dois cânticos, diz a palavra do Senhor. O cântico de Moisés e o cântico dos remidos. Amém. O cântico que nunca foi ouvido no céu. De gratidão. Essa terra será restaurada, irmãos. O paraíso voltará para a árvore da vida, voltará para o lugar onde ela teve que ser retirada. Porque se ela não fosse retirada, seríamos pecadores eternamente. Viveremos e reinaremos com o nosso Deus durante toda a eternidade. Por isso que Apocalipse diz: lá não teremos mais dor, não teremos mais pranto, mas a nossa lágrima vai ser o quê? Nós vamos ouvir um louvor, número 80 do Inário Adventista, para encerrar o nosso culto.